engano, eu esqueci de novo o nome desse jogo, mas acho que é esse aqui que tá aqui no chão, né? Mas tá. Hoje eu vou contar um vídeo de histórias pra vocês, de algumas histórias minhas, e eu quero que vocês também contem as suas, por mais assombrosas e tristes que elas sejam, ou alegres, contem as suas aqui que eu posso contar aqui pro povo, se vocês quiserem. Aí vocês deixam um sim no final das suas histórias pra me saber que vocês querem que eu conte. Então, gente, já vai deixando um like no canal e se inscrevendo pra dar uma força aqui pro canal e deixando um like. Então, eu vou contar uma história meio chata, assim, que se fosse vocês não teriam a tremenda atrocidade que eu fiz. Peraí, atrocidade, eu não sei se foi atrocidade não, mas eu vou contar. É uma amizade tóxica que eu tive aos... Não sei, acho que foi aos 8 anos, mais ou menos. Acho que foi aos 8 anos, mais ou menos, que eu tive essa amizade. Eu fiquei... Tava nem aí, na verdade. Fiquei nem aí. Eu sabia que essa amizade era tóxica, mas eu não queria admitir que ela era. Na época, eu tinha uns 8 anos pra frente. Tem outra história que acontece antes disso, mas tá. Nessa época, eu tinha uma amiga chamada Beatriz. E eu não vou citar muito o nome dela, eu vou colocar o nome dela de B. Essa amiga era muito falsa. E eu descobri uma falsidade dela que ela disse só depois que eu estava no 6º ano que eu descobri essa mentira. E eu acho que eu já sabia dessa mentira no 4º ano pra frente que eu descobri. Então, na época, ela e eu não éramos tão próximas, mas também não éramos tão despróximas. Meio estranho de se dizer. Mas tá. Quando chegou uma época ali, eu achava que essa amizade não era amizade pelo simples fato que toda vez que eu ia conversar com ela ou falava com ela, assim, ela falava com uma forminha meio debochada, como se não estivesse nem aí pra mim. E quando eu chamava ela pra brincar, ela dizia que não podia porque ia brincar com as outras meninas. Tinha vezes que ela só me convidava, quando eu chamava ela só me convidava uma vez pra brincar. E depois disso, é muito difícil ela chamar eu pra brincar com as outras amigas. E tinha vezes que eu até perguntava. Ela dizia assim pra eu não ser mal educada, eu acho. Mas tinha vezes que elas não me chamavam pra brincar com elas. Com ela, quer dizer. Aí, eu tinha umas 2 amigas na época. E mais uma que virou minha amiga no futuro, mas deixa. E eu vou chamar uma de Clá e a outra de Mar. Essas 2 amigas, né, eram um pouco próximas. E eu e a Clá não éramos tão amigas nessa época, mas tá. A Má tinha me emprestado um batom pra me usar. E eu, tá, né, vamos usar um pouquinho. Aí eu passei, eu e a B. Daí, acredita que nessa época eu sabia que ela era uma amiga falsa, mas não queria admitir. Por causa que na época a minha professora tinha dito assim, que ter mais amigos é melhor do que um. Na época eu não concordava, por causa que assim, ué, qual o problema de ter um amigo e ter vários? A única coisa que vai diferenciar o número de amigos é que é a única coisa que muitos amigos vão te deixar mais popular do que só ter um. Mas tá, né? Daí passou um tempo, quando eu fui pro 6º ano, mais ou menos, ou foi pro 4º ou pro 5º, eu já sabia que ela falava mal de mim. Aí a Maria, quando nós se reencontrou, porque depois que a gente passou do 1º ano, a gente não se via mais. Não se viu mais. Nessa época, eu meio que... Ela relembrou essa menina e me contou que no dia que ela tinha me emprestado o batom pra me usar, ela perguntou se eu lembrava, eu disse que sim. Ela falou que depois que eu passei o batom, na hora que eu fui fazer a tarefa, eu não lembro, ou foi pra mim ir no banheiro, ela tinha chegado na Maria e dito pra ela que eu tinha bicheira na boca. Pra quem entende isso, seriam bichinhos na boca que causam alergia. Disse isso e a Maria disse assim, que a Maria não é falsa, gente. A Maria é uma bela pessoa. Disse assim pra mim que ela ficou meio olhando pra cara dela com cara de nojo, nojada. E eu acho que eu tô indo pro lugar errado. Por causa que meio que ela falou mal de mim pelas minhas costas e nem quis justificar pra Má, só falou mal de mim e depois saiu. E a Maria disse que ficou com uma cara de nojo. E Beatriz, que no B, se você estiver olhando esse vídeo agora, vá tomar no fundo do Shuriu.
Porque isso é errado o que eu tô falando também. Mas, se é amizade falsa é uma banda de uma merda. É mais fácil você ser amante do que ser amizade falsa. Faz sentido nenhum que eu acabei de falar, porque é a mesma coisa, amizade falsa com amante. A maioria das amantes são sempre as amigas. Daí, na hora, eu fiquei meio sem entender. E eu sabia que ela era falsa, eu já sabia de tudo da falsidade dela. E eu não queria acreditar, eu me fingi de boba. E depois que eu descobri que ela falou aquilo foi o auge da confusão. Por causa que fala isso pra qualquer pessoa, pode ser. Qualquer pessoa pode falar isso. Pra qualquer pessoa, mas pra minha amiga. Pra minha melhor amiga. Na época, Maria era minha melhor amiga, era a pessoa que eu mais confiava no mundo. Falar isso pra minha melhor amiga, pra tentar colocar ela contra mim e nunca mais me emprestar as coisas, eu fiquei muito puta da vida. Gente, se isso acontecer com vocês, vocês podem meter o cacete. Vocês podem brigar na escola, mas com cuidado, não falem para suas mães esse vídeo que te deram isso. Mãe, se você tiver nesse vídeo, passa esse vídeo logo, porque não é pra você, tá? Pode fazer barraco. Se você apanhar da sua mãe ou ficar de castigo, tá tudo bem. Pelo menos a sua raiva vai passar depois de ter feito isso com essa tal pessoinha. E se você estiver vendo esse vídeo, que no caso é a B que eu me refiro, B, vai tomar no cu do seu Didiomi. Eu ainda tô puta da vida porque ela falou isso pra minha melhor amiga. E quem dera que ela não falasse pra outra. Tá, outra história que eu vou contar também é do dia do meu primeiro amor. Sim, na época eu falei que tinha uma história que era antes dessa que eu acabei de contar pra vocês. Foi a do meu primeiro amor, eu tinha uns 6 anos pra trás. E gente, com 6 anos pra menor, não namorem, nem se tiver com 14. Só se seu pai permitir. Mas não pode. Naquela época, eu realmente gostava muito dele. Pra falar a verdade, quando eu estava no 6º ano, eu encontrei com as minhas amigas e eu descobri que a maioria das pessoas da sala e as minhas amigas, inclusive as minhas amigas, gostavam dele. Tipo, mas não era à toa que elas também gostavam. O cara era bonito pra caramba. Tipo, ele era moreno, tinha cabelos castanhos bonito, uns olhos castanhos bem lindos. Por mais que... Eita, buguei. Deixa eu reiniciar. Por mais que ele não se importava muito com as coisas, metade da sala gostava dele. Eu sei que um dia eu quis elogiar ele de uma forma, só que na época, você sabe o que é racismo, né? Naquela época eu não sabia muito bem o que era ou pra que servia. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos na época e ele era só um mês ou era um ano mais que eu, não sei, ou era mais novo. Não lembro. Eu sei que ele era da minha idade pra mais, velho. E ele estudava na mesma sala que eu, primeiro ano. Eu sei que eu queria elogiar ele de uma forma de um personagem de anime que era praticamente a mesma personalidade que ele. Um menininho bagunceiro, mas que era muito amigável e sempre participava das brincadeiras. E eu disse isso de uma forma porque o menininho era um índiozinho bem bonitinho que eu achava assim. Só que na época eu não sabia, e como eu gostava desse personagem, eu citei ele. Só que quando ele entendeu mal e achava que eu tava falando o bendito do racismo, e ele brigou comigo, me empurrou pra me sair de perto dele. Eu fiquei muito triste, aquilo me desolou pra caramba. Eu tô até chorando agora. Eu fiquei muito triste. Ele contou pra diretora, eu fiquei tipo em choque. Não sabia o que fazer na hora, eu só fiquei de cara fechada. Na hora que as outras meninas, nós tava brincando, na hora que ele começou, né? Nós tava brincando, as outras meninas vieram pra me perguntar se eu tava bem. Porque é mesmo. Aí, quando elas perguntaram, na hora que eu olhei pra mim mesma, eu tava segurando meu choro. Eu fiquei muito triste naquela hora, eu não sabia mais o que fazer. A diretora reclamou comigo. Eu cheguei na sala, a professora ficou toda a vida comigo, reclamou comigo, deu maior branco, disse gritalhaço comigo. E eu não sabia o que fazer na época, sorte que me falaram pros meus pais. Só que meu pai e minha mãe, na verdade,
não me deixou faltar aula, eu queria sumir, eu tava muito triste, desolada. E até hoje, quando a pessoa fala desse tipo de racismo, eu lembro dessa história e eu fico muito triste. Mas olha o que eu fiz com ela. Eu tô contando pra 1 milhão de pessoas. Eu e ele nunca mais nos vimos depois disso. Eu sei que depois disso a gente perdeu o vínculo de amigo. Mas não foi porque eu quis, eu até queria pedir desculpa pra eles, mas eu fiquei tão triste, tão desolada que eu meio fiquei traumatizada. Então eu não queria falar com ele, achando que ele me odiava depois daquilo e não queria que eu falasse mais com ele. Então meio que parei, depois disso eu não vi mais ele. Eu acho que ele mudou de escola, ele mudou de turno. Eu sei que depois disso eu fiquei bem triste. Mas tá, deixa quieta essa história. E conta a sua história, tipo essa. Não deixe essa história tomar conta de você. Se você tá triste com ela, anima ela. Conta pra mais de 1 milhão de pessoas. Deixa essa história fluir. Porque se você tem coragem de contar ela, significa que você não tem mais medo. Ela não tem mais posse de você, por mais vergonhosa e triste que ela seja. Então, poucas coisas. Outra história que eu vou contar aqui pra vocês. E que raro que eu não tô conseguindo passar de fase. Outra história que eu vou contar aqui pra vocês é uma história da Clá e eu. E a Maria está Eita, merda. E a Má tá incluída nessa história. Nesse tempo, eu e ela eram muito amigas. Eu e a Má. Aí, a Clá também estudava comigo. Só que eu e ela tínhamos uma amizade diferente. Assim, a gente falava esfregando espinho na cara um do outro. Uma da outra. Tipo... Então, essa história foi um trabalho de grupo. Eu e ela não se davam nada bem, principalmente se falava da Maria. Porque nós duas conhecíamos a Maria desde pequenininha, desde a creche. Nós duas conhecíamos a Maria desde da creche. Só sei que um dia no trabalho de grupo eu falei assim: professora, eu posso fazer trabalho com a Maria? Aí a Clara falou: não, professora, deixa que eu faço com a Maria, porque a Maria, eu com a carteira mais perto da Maria, eu faço a desculpa que ela deu. Eu falei: não, eu vou fazer. Eu falei: tia, não, eu vou fazer com ela, deixa que eu faço. Eu e a Clarine meu Deus, Ana Vitória. Eu e a Clara ficamos nesse rolo e a professora ficou brava da vida, puta da vida. Pegou e falou: ah, pronto, agora vocês vão fazer o trabalho sozinhas. E a Maria teve que fazer o trabalho sozinha ou ela foi isso com outra pessoa. Eu sei que depois de... eu não sei o que deu, mas depois disso que eu e a Clá brigamos por essa situação inútil no trabalho, que ficamos em trabalho solo por causa da nossa briga, nada, eu e ela começamos a conversar e fizemos as pazes e hoje nós somos muito amigas. O que vocês iriam fazer nessa situação? Porque nem eu mesmo sei. Do nada a gente brigou num trabalho de grupo e a gente virou amigas. E mais uma história que eu também vou contar, porque o vídeo já tá ficando meio longo e chato, então eu vou contar só mais uma e pronto. Foi da Má e eu. Eu e a Má tínhamos esse costume de Na verdade, eu acho que era só eu mesmo. Eu tinha costume de simplesmente ficar conversando com a Má e do nada a gente começar a brigar. Tipo, era assim, brigar. Eu sei que chegou um dia em que eu e ela brigamos um tanto feio, um tanto não feio. E eu demorei um pouquinho pra falar com ela, pedir desculpa. Então, no meio da aula, que foi o tempo que eu falei pra ela: ah, você me desculpa? A justificativa me deu, porque antes disso, ela já tinha tentado me pedir desculpa várias vezes. Eu disse: não quero. Já é tarde demais, não adianta mais me pedir desculpa. Eu falei isso. Aí então eu toquei no ombro dela e falei assim: Má, você me desculpa, me perdoa? Me perdoa. Aí ela falou: não, Ana, já é tarde demais. Meu Deus, parecia mais o Romeu e Julieta. Uma história de romance baseada em Romeu e Julieta, gaguejei aqui, do que uma história entre duas meninas que simplesmente brigaram. Eu só sei que só demorou uns 5 segundos e nós se perdoou e viramos amigas novamente. Eu sei que... Eu simplesmente falo assim: não quero. E depois: não, Ana, já é tarde demais, não adianta mais. Eu acho que a Cláudia ficou meio isolada nesse tempo. Acho que ela ficou só escutando a história, ficando meio... o que tá acontecendo? Então, gente, esse foi o vídeo. E deixa aí suas histórias a sua história favorita e nos seus lives agregando. Deixa aí no...
os comentários da sua história e eu faço um vídeo contando essas histórias. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!